Olá, amigos da TV 10. Hoje eu convidei aqui para a minha entrevista um empresário que você já está acostumado a ver comigo aqui em outras participações, falando do seu sucesso profissional, principalmente quando dos lançamentos de seus empreendimentos que são totalmente perceptíveis na cidade de Assis, e que a cada dia vem, além de aprimorando, dando mais condições para aquele que mora em Assis morar bem. É claro, estou falando da Duaço e estou falando de José Roberto Zanqueta, mas que eu convidei hoje de uma forma especial para falar não dos seus empreendimentos, não das oportunidades que a cidade de Assis tem com a sua empresa. Mas sim, durante essas entrevistas, eu tenho percebido do grau de importância que você tem dado à espiritualidade. Você está se preocupando muito não só com o seu procedimento, mas tentando passar a mais pessoas aquela história do amor ao próximo, que é extremamente importante, o conforto às pessoas nos momentos que precisam. Eu estou errado ou você realmente vive esse momento hoje e tem dado uma importância e tentando, digamos, divulgar um pouco mais esse tipo de procedimento que todos deveriam ter, José Roberto? Está correto, é por aí. A partir de uns 9 anos, 8 anos atrás, eu comecei a ler muito sobre espiritualidade e há 7 anos atrás eu fiz aquele acampamento da restauração. Então talvez tenha dado o start da parte espiritual, vamos dizer assim, né? E eu tenho lido muito sobre espiritualidade, desenvolvimento da espiritualidade. E chega um momento que você começa a ter tantas informações e que é importante, é interessante que passe isso adiante, né? Porque se eu me omitir em passar as informações que eu tenho, a gente já tem uma deficiência muito grande aqui no Ocidente de mestres espirituais. E então é interessante a gente passar isso para frente, daquilo que a gente já viu, porque eu tenho conversado com as pessoas e sinto que, a hora que toca no assunto sobre espiritualidade, a pessoa é uma nota muito baixa, sabe? Desde a pessoa mais simples até o empresário mais bem sucedido. Então, eu fiz um curso, por exemplo, da vida do apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte, que, bom, o apóstolo Paulo é uma pessoa que, depois de Cristo, que é o primeiro evangelizador, sem sombra de dúvidas, o apóstolo Paulo é responsável por quase metade dos evangelhos que nós temos. Então, ele é uma pessoa que nós temos que realmente reverenciar, e ele diz o seguinte, que para a gente evangelizar, nós podemos evangelizar não, se precisar, fala, mas primeiro com seus hábitos, com sua atitude, seu modo de vida. E não adianta muito eu ser muito legal aqui com você, na televisão, e à noite vou jantar num restaurante e ser mal educado com o garçom, ou ser bruto com um funcionário. Eu sou, sei lá, ser uma pessoa, né? Então, eu mudei bastante o meu estilo de vida com essas mudanças de desenvolvimento espiritual, com essas leituras, livros maravilhosos que eu li, e posso até dar alguns livros como referência. O primeiro que eu sempre falo é as 7 leis espirituais do sucesso. Só que esse sucesso, é bom dizer o seguinte, que o enfoque, a conotação que eu dou para sucesso hoje é o cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Não é o financeiramente, porque o financeiro, na realidade, é uma das variáveis da equação do sucesso. Né? Se você não tiver uma espiritualidade boa, você nunca vai ser uma pessoa feliz. Então é importante que a pessoa se dedique à espiritualidade, que procure esse caminho da espiritualidade. Não
dando aqui uma conotação de evangélico, de pastor, de padre, mas uma coisa que realmente nós começamos a conversar, eu indico um livro para uma pessoa, a pessoa fala, nossa, essa leitura já mexeu comigo, mudou um pouco o meu enfoque, né, da espiritualidade. Então é importante demais essa vida que nós passamos, deixando empoeirar a parte espiritual, deixando enferrujar, que está, sabe, difícil de descobrir essa superfície novamente, de pensar em Deus, de se reverenciar a Deus, de procurar um conforto espiritual diante das tribulações que a vida tem. Essa procura que nós temos incessante de alguma coisa, nessa correria desse mundo doente que nós estamos aí, é muito importante a gente se buscar dentro do desenvolvimento espiritual. Você não pode esperar buscar Deus na dor, como a maioria das pessoas vão buscar Deus na dor. Tem que buscar Deus no dia a dia. Você tem que conversar com Deus no dia a dia, né? Tem que levantar e se reverenciar de ter tido um bom sono. Você tem que agradecer o teu dia. Você tem que falar com Deus, sabe? Então, esse desenvolvimento espiritual que eu falo é você realmente buscar isso através, seja da oração, seja da meditação, contemplação, a convivência. É muito importante que a gente Deixa eu te fazer uma pergunta que, quando a gente fala, por exemplo, você cita algumas colocações, as pessoas citam algumas colocações, e elas falam sobre, não, eu estou agora querendo, como a gente está falando aqui. Mas a gente vê que é importante uma referência como um empresário como você, que você já é um empresário de sucesso. A sua empresa é de sucesso. Estou falando resultado. Mas é importante. Não, eu vou só para ver se o meu raciocínio. É um empresário de sucesso, é um cara bem-sucedido que está procurando exatamente achar esse conforto. Essa inquietação, as pessoas têm uma certa inquietação, mesmo quando chegam no estágio profissional, isso que eu quero dizer, profissional e de sucesso como o seu, passam a ter uma referência diferente, ou seja, não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não é a roupa que vai me dar o conforto. É isso. Você entende o que eu quero dizer? Exatamente para não dizer que, por exemplo, nós estamos falando aqui com um empresário de sucesso, bem realizado, não estou falando que pode ser, porque as pessoas dizem, a pessoa é boa até a hora que chega no poder e que tem dinheiro, aí ela se transforma. Nós estamos com um exemplo exatamente ao contrário, nós estamos aqui falando com um empresário que é bem sucedido e que quer passar esse conforto, que quer, não é só o seu, você quer também levar isso às pessoas. Eu estou certo nesse ponto? Tá certo, tá bem no foco que eu gostaria de falar mesmo, né? Então, já falei, a hora que você chega num determinado momento, não adianta mais você querer ganhar dinheiro, que você fica sempre inquieto, e esse modelo que nós temos no mundo de hoje, que é equivocado, que é esse mundo capitalista, é um rolo compressor, a gente se sente o menos informado, e você tem que ganhar a vida, e tem que correr. Então isso, e que você vai ser feliz a hora que se formar, a hora que comprar o primeiro carro, a hora que comprar o apartamento, comprar o outro carro, comprar o rancho, comprar o barco, comprar o avião, e não tem nunca fim, né? Então, a felicidade é o caminho, é o dia a dia de a gente poder estar conversando, falar, poxa, não adianta chegar daqui 30, 20 anos, se a gente estiver vivo e tal, falar assim, puxa vida, momento feliz aquele que eu estava falando com o Zé Luiz lá e tal. Então nós temos que dar valor a esse momento presente, que como o próprio nome está dizendo, é um presente de Deus. Ficar preso ao passado, às besteiras que foram feitas no passado ou não vai adiantar nada na sua vida. E o futuro a Deus pertence. E nós, como é bíblico isso, nós podemos realmente planejar mais ou menos. Eu planejava muito o meu futuro, mas a hora que você começa a se entregar realmente nas mãos de Deus, Ele traça uns caminhos totalmente diferentes e melhores do que você estava pensando. Então esse conceito de sucesso que nós temos que
tirar fora da nossa ideia que o sucesso realmente é o sucesso de você ter a serenidade de, diante de qualquer adversidade, você ficar tranquilo, sabe? Você faz o que dá para fazer, que nem diz aí na gíria popular. O impossível você faz, mas milagre é com Ele, é com Jesus, é com Deus. Então não adianta a gente se bater nisso. Então essa inquietação que eu vejo no ser humano, essa inquietação de buscar sempre mais e mais e mais, é uma inquietação que na realidade é Deus que está faltando na vida da pessoa, sabe? Para a pessoa ter uma vida mais tranquila, mais serena e botar que o conceito de realização da vida dele é o conceito, porque essa vida de desenvolvimento da parte espiritual é muito mais difícil do que a nossa vida material, do que a nossa vida de trabalhado, desse sucesso material. Hoje que eu estou vendo que é uma coisa que é muito material. Nós não damos valor àquilo que não enxerga. Como dizia, como foi Santo Tomé, por exemplo, que só acreditou vendo, infelizmente nós somos assim. Deus deu para nós 5 sentidos que nós todos temos, que é a visão, que é o paladar, que é o olfato, que é a audição e que é o tato. Esses são os normais. Agora, os sensores espirituais estão aí para você desenvolver. Você aprende igual matemática, igual português, você aprende como se fosse na escola. Mas aí, como é que você está fazendo isso? Então, esse desenvolvimento dos sensores espirituais, porque hoje a física quântica, que vamos entrar agora isso é um assunto que cria polêmica no mundo inteiro, porque onde a fé entra, a ciência se cala. Mas tem um livro, por exemplo, Fritjof Capra, que é um médico indiano naturalizado americano, que tem uns 50 livros, é uma das 100 personalidades do mundo hoje. Ele é físico, ele é cientista e joga muito essa história da fé e da física quântica, sabe? Como explicar esses milagres. Então ele dá exemplos muito importantes de quando ele pega um grupo de pacientes com a mesma doença nos hospitais que ele é diretor, e aqueles que é pedido para que se faça oração por eles, eles têm um índice de cura muito superior àqueles que não foram feitas orações. Ele cita isso nos livros. E então a gente vê o poder da mente e da fé, né? De a gente poder desenvolver. Como é que a gente desenvolve? Como é que é esse negócio de desenvolver espiritualidade? Porque a espiritualidade é muito mais difícil de desenvolver, porque ela tem curvas perigosas chamadas inveja, tem lombadas chamado orgulho, tem todos esses pecados capitais que a igreja diz. Então você derrapa sempre em um aqui, outro ali, né? E então é importante que a gente desenvolva. Só orar não foi o meu caso. Eu faço as minhas orações, tento falar com Deus em todas as minhas manhãs, que eu acordo mais ou menos 5 horas da manhã e achava muito 20 minutos de meditação quando eu comecei, e hoje eu faço 1 hora de meditação, que eu acho que é a hora que eu me interiorizo, a hora que eu realmente estou ali sozinho com Deus. Estou colocando os meus propósitos e você tenta tornar aquilo os seus hábitos do dia a dia, não fazer o mal para as pessoas. E como dizia o pensador chinês Confúcio, muito antes de Cristo, não faça para o teu próximo aquilo que não quer que te faça. Só que Jesus, uma coisa simples, né? Isso aí até que é simples, mas só que Jesus, dura fazer. Só que Jesus pôs isso aí no afirmativo e ficou difícil demais de cumprir. Então Jesus falou assim, em outras palavras, no seu primeiro mandamento e único, vamos dizer assim, que ele reúne os dois em um aí,
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que Jesus fala o seguinte: ame o seu próximo incondicionalmente. Faça para o teu próximo aquilo que você gostaria que te fizesse. Não espera o Zé Luiz fazer o bem para mim para eu fazer o bem para ele. E você fazer o bem para a sua família, para o seu amigo e tal, tá tranquilo. Mas pelo menos deseja o bem para o seu inimigo. Aprenda a perdoar, porque o perdão, se você não tiver com o perdão dentro de você, no seu coração, é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Ele faz mal para você se você não perdoar, né? Então você tem que procurar ser uma pessoa que realmente adquire esse hábito. Se você não tem alguma coisa na sua vida que você não perdoou, porque a pessoa errou, nós somos seres humanos, nós somos propícios a pecar e a errar mesmo. Mas peço perdão, que vai se tornar muito mais fácil. E o tempo, ele é implacável, né? Às vezes eu vou fazer isso quando eu chegar naquele estágio, aí eu vou fazer, aí eu vou procurar a pessoa, aí eu vou bater na porta daquele meu parente que eu não falo, e às vezes o tempo não te permite isso, então tem que fazer o mais rápido possível. Mas eu vou fazer aqui um convite a você, até público, para que você venha mais vezes falar sobre exatamente esse assunto, porque eu acho que, eu costumo dizer, por exemplo, quando eu recebo um clube de serviço aqui, que está divulgando, ou que foi feito, ou que vai se fazer determinada ação beneficente, que não é para aparecer ou para falar, tirar proveito próprio, né? Mas sim que a gente consiga, usando a televisão, levar a um número maior de pessoas exatamente, talvez, o conforto que ela está precisando naquele momento. Levar as pessoas, sensibilizarem mais empresários, mais pessoas do dia a dia, até aquela pessoa que é mais humilde, que tem um pequeno salário, mas que ela ajuda às vezes muito mais do que as outras pessoas. Então eu acho que esse bate-papo nosso aqui, eu tenho certeza que vai sensibilizar muita gente. E aí a gente agregar a esse processo todo mais pessoas que enxerguem esse momento, que procurem se preocupar com isso. Por isso eu vou te convidar aqui para que venha mais vezes, para que a gente possa ir desenvolvendo alguns temas, inclusive que você possa trazer para a gente exatamente isso. Você citou aqui algumas frases, você citou aqui alguns livros, alguns pensadores, pessoas que fizeram parte da história de uma forma que foram sensibilizando, entre outros, José Roberto Zanqueta. Então eu convido você a isso e gostaria que você terminasse esse nosso bate-papo de hoje com uma frase, algo que pudesse ser importante para aquele que está nos assistindo hoje, né? Peguei você meio desprevenido. É uma frase que eu sempre falo, que é importante ressaltar o seguinte: Santo Inácio de Loyola tem uma frase que toca muito. Ele diz o seguinte: o dia que o ser humano colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, todas as outras coisas estarão no devido lugar. Bacana. É uma frase profunda essa, então você pensar é uma frase muito importante. E eu acho, Zé, que esse convite seu aí é importante. Eu já tenho, eu acho que esse papo esse assunto espiritualidade me cativa muito mais. Eu tenho o meu objetivo hoje, o que eu gostaria, o meu sonho de consumo, vamos falar hoje, é eu poder ter tempo de ler só livros sobre espiritualidade, seja ele católico, evangélico, lá do Oriente, Buda. Então, porque aqueles princípios orientais, na realidade, eles, se for ver, ele vai bater com todos os princípios bíblicos. É fazer o bem, é divulgar o bem. E a gente podendo, de alguma forma, falar de Deus para as pessoas se iniciarem nisso, é muito importante. Então, eu aceito o convite e vamos ver se a gente faz mais esse bate-papo, então. Eu agradeço os telespectadores aí. Obrigado, Zé Roberto Zanqueta, mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanhou nesse bate-papo. E nós estaremos de volta com mais um programa brevemente. E espero com a presença do Zé Roberto aqui. Um abraço a todos.